Olá, meu nome é Simone Manzoli, eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, sou psicóloga jurídica especialista e também especialista em psicologia organizacional. Eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que me chamou muita atenção essa semana e me fez aí pegar algumas anotações. Eu trouxe aqui um roteiro que eu fiz só para eu não esquecer, porque eu tenho bastante insumo, bastante assunto que eu gostaria de abordar sobre esse tema, que é o linchamento virtual. Isso me chamou muita atenção essa semana. Teve um acontecimento na internet, que está acontecendo vários comentários, onde existe aí e levantou a bandeira e o assunto, o interesse de algumas pessoas sobre o assunto de linchamento virtual. Bom, para mim, primeiro, né, existe aí uma série de mudanças na legislação em relação à legislação da internet, né, dos nossos meios de expressão nas redes sociais, enfim. Eu, por exemplo, sou regida pelo CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o CFP, o Conselho Federal. Então, a gente tem, essa é uma função de psicoeducação. Então, eu vou passar conteúdos aqui, essa é a intenção, mas nós somos regidos e a gente tem um órgão aí fiscalizando a atuação do psicólogo, certo? Muito bem. Mas nem todas as pessoas que estão na internet falando o que pensam, que dá a entender do modo como quer, primeiro, nem todas as pessoas se mostram, porque existem os fakes, né? Então existe aí o Instagram fake, o Facebook fake, e as pessoas criam, e aí por detrás dessa roupagem da impunidade, do ninguém vai saber quem eu sou, tomam uma proporção de poder, pega o poder. E sobre esse pegar o poder que eu quero falar, sobre esse tenho poder, então eu vou lá, então eu sou o juiz, eu bato o martelo na internet, falo o que eu quero, como eu quero, e ninguém tem nada com isso, né? Não é um mundo sem leis, a legislação está mudando e tende a mudar cada vez mais para que as pessoas que estão aí incitando esse linchamento virtual, essa incitação ao ódio, ao sadismo, sejam aí punidas de alguma forma. O mundo virtual não é uma terra sem leis, mas algumas pessoas pensam que sim, é uma terra sem leis. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu queria abordar. Primeiro ponto, existiu em 1962 um psicólogo, Stanley Milgram, foi um psicólogo que fez um experimento chamado Experimento de Milgram. Tem um filme sobre esse experimento, quem tiver curiosidade pode assistir aí, tá? Ele era um psicólogo norte-americano, que esse experimento envolvia a obediência cega a um ato violento. Como é que foi esse experimento de uma forma bem rápida, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Eles fizeram um anúncio no jornal, dizendo que as pessoas podiam se candidatar a um experimento científico, psicológico, onde eles poderiam ir, receberiam dinheiro por participarem, não necessariamente teriam que participar depois de saber do experimento, eles poderiam não participar e mesmo assim receberiam dinheiro. Então quem decidiu participar foi uma decisão, ficou sabendo do experimento, não todo, porque eu vou contar como foi as nuances, e quis participar. Desculpa. Eles achavam então, qual era o experimento? Existia um professor, a figura de um professor e a figura de um aluno. Esse experimento era o seguinte: o professor teria que fazer uma pergunta, o aluno ficaria em outra sala, ele seria amarrado, esse aluno, tá? E conforme ele teria que responder algumas questões, ele tinha que acertar essas questões. Tinha 4 alternativas. Se ele não acertasse, ele levaria um choque. Até que ele levaria o choque, esse choque aumentava a intensidade conforme ele ia errando, e se ele não acertasse, teria o choque máximo, que era de 300 volts aí, tá? As pessoas que foram para esse experimento, que aceitaram, eles acharam que poderiam escolher, porque lá tinha um lugar que eles pegariam um papel, e esse papel eles poderiam escolher ser professor ou aluno. Só que o que eles não sabiam é que só tinha papel de professor. O aluno era uma pessoa que participava do experimento e que não levaria choque nenhum. Esse aluno ficaria numa sala separada, estaria amarrado e não levaria choque. Porém, existia um áudio gravado
com dor, com uma pessoa gritando, urrando de dor, conforme a intensidade desse choque aumentava. Qual era o experimento? Esse professor tinha uma figura de jaleco do lado desse professor que falaria frases para que esse professor continuasse a dar os choques, mesmo se ele hesitasse. Frases do tipo, né? Ele tinha que incentivar, olha, continua, ele está com proteção, não vai lesar a pele dele, fique tranquilo. E esse professor tinha que continuar dando choque. Mas olha só que curioso, esse professor, antes de começar a dar o choque, ele levava um choque de 40 volts para sentir o que era o choque. E ele sabia que a intensidade máxima poderia chegar a 300 volts. Diante de um professor temeroso que não quisesse continuar, esse homem de jaleco, ele falava frases, né, que incentivava, e até frases que ele não tinha escolha, que ele tinha que continuar a aplicar o choque no aluno, tá? Inclusive uma frase, se ele se preocupasse que o choque era doloroso, não fique, isso não vai queimar a pele. Ou outra frase, o aluno gostando ou não, você precisa continuar até que ele aprenda todos os pares corretamente. Por favor, prossiga. E se o professor não quisesse continuar, ele teria que prosseguir. Nenhum dos participantes, diferente do que falam na internet, ficou tranquilo em continuar. Sempre hesitaram, por isso que existiam essas frases. Mas qual é a grande sacada desse experimento de Milgram? Eles verificaram o quanto você seguir uma ordem de uma figura de autoridade que seria incorporada pelo jaleco, mesmo vendo a outra pessoa tendo a dor, o quanto isso era influenciador e o quanto as pessoas tinham a tendência a seguir, mesmo não querendo, porque muitos professores, né, os sujeitos que estavam encarnando esse papel de professor, não quiseram continuar e continuaram. Não vou prolongar mais, que eu já falei bastante sobre esse experimento, mas fica aí, guarda. Aí eu vou falar de uma filósofa agora, Hannah Arendt, que desenvolve, bom, se eu falei errado fica, né? Ele desenvolveu o conceito de banalidade do mal. O que essa filósofa fez? Existia aí, depois da década de 60, 1960, ela acompanhou o julgamento de um tenente-coronel nazista, que estava lá ele era réu, né? E ele estava sendo avaliado. Por que ele continuou sabendo que estava dando ordens? Porque ele foi quem deu a ordem para que fosse executada uma série de judeus, né? Seguindo a ordem nazista, tá? E a gente vai falar um pouco do Holocausto. Vários outros tenentes, coronéis, soldados seguiram a ordem nazista, mesmo vendo outro ser humano sofrendo. Isso a civilização tentou explicar de várias formas. Como é que pode um ser humano ver o outro sofrer e continuar exercendo, né, esse nível de maldade, de crueldade, de sadismo, de ver as pessoas? E ela tentou, então, ela criou esse conceito de banalidade do mal. Foi extremamente criticada na época, porque ela percebeu que esse tenente-coronel, né, através de vários laudos realizados na época, não tinha nenhuma patologia psiquiátrica, psicológica, sociopata, enfim. Ele era uma pessoa normal, com valores familiares, incrível isso, né? E pelos depoimentos dele no julgamento, ele se mostrou não sádico, violento ou agressivo, mas um homem normal, que nada mais fez do que seguir uma ordem. Ele era um militar e seguia uma ordem, algo cotidiano. O mal se banalizou. Então ela dizia que esse era o questionamento. Como é que um homem que é um homem de família, um homem normal, pôde ver e incitar, né, e ver tantas pessoas aí e decretar ordem para que fossem mortos tantos judeus na época, tá? Isso ela foi muito criticada na época com esse termo de banalidade do mal. Segundo assunto, né? Terceiro assunto foi um outro experimento que chama o efeito Lúcifer. Desse nome a gente já sabe que não é coisa boa que vai sair. Foi um experimento também feito por um psicólogo, Philip Zimbardo, em 1971, no departamento de psicologia, um psicólogo americano, que ele procurou investigar o ambiente prisional, e a influência da farda também saiu aí um pouco pra gente analisar, tá? Volto a dizer, ressaltar que eu não vou aprofundar em nenhum experimento. Eu tô trazendo aqui só insumos para poder fazer uma conclusão aqui daqui a pouquinho, não vai demorar muito, tá? Como funcionou esse experimento? Eles fizeram no departamento, pegaram 24 pessoas que se
aceitaram participar desse experimento. Não, ninguém sabe, né? Todo mundo sabia as regras, mas ninguém sabia o que ia acontecer nesse experimento. 24 homens sem antecedente criminal, pegou aí 24 pessoas, sem uso de abuso de substância, uso de drogas, sem histórico de comportamento violento, isso é importante, nenhum histórico de comportamento violento. Foram colocados no porão do departamento de psicologia, transformaram esse local para que fosse totalmente adaptado visualmente e também totalmente adaptado para que fosse uma cela prisional. Eles queriam investigar isso, essa influência, tá? Então eles pegaram, dividiram as pessoas, metade das pessoas foram aí, seriam os guardas e a outra metade os detentos. Os guardas receberam instruções e receberam a farda. E aí a influência de colocar uma farda é a influência do poder. Como é que foi esse experimento? Foi uma catástrofe, esse experimento não chegou ao fim, porque o comportamento dessas pessoas foi mudando drasticamente. Até o ponto que o experimento ele teve que ser interrompido pelo nível de maldade, o nível de sadismo que se instalou, principalmente pelo nível de descontrole que teve, principalmente dos guardas que tinham o poder, o tanto que eles foram sádicos com os detentos, sabendo que aquilo era um experimento, tá? O resultado disso, o poder pode afetar o psicológico, e independe das constituições fisiológicas e psicológicas. Não é só o biológico e o psicológico que influencia, mas o ambiente que você está e o poder, o quanto influencia. Vocês já devem estar fazendo uma comparação com algumas pessoas, com algumas situações, né? O quanto que o poder e a farda não influencia na vida das pessoas, de algumas pessoas. E alguns programas de TV, não é verdade? Que incitam aí, que mudam, que a gente vê a personalidade da pessoa e se assusta. Voltando ao linchamento virtual, falando desses três, né? Dessa filósofa e do experimento de Milgram e do efeito Lúcifer, falando um pouquinho da banalidade do mal também, eu vou pegar uma frase de Freud emprestada, que é: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Confuso, mas não é. Porque veja bem, eu vou citar uma outra frase da minha avó materna e uma frase da minha mãe. Quando eu aponto um dedo para o outro, olha o que está acontecendo aqui, ó. 3 estão voltando para mim. Então é exatamente a frase de Freud numa cultura da minha avó, né? E falando um pouquinho agora como psicóloga, é muito mais fácil eu ver no outro aquilo que é grotesco e que pode estar dentro de mim. Então é muito mais fácil eu olhar para o outro e falar do outro aquilo que para mim, se eu ver que eu tenho também, aquilo é um horror. Todo mundo tem componentes aí, a gente sabe, né, no estudo da neuropsicologia, a gente sabe que o nosso cérebro aí, isso já é senso comum, já tem gente tomando conta, gente que não é psicólogo falando disso, né, nem neurologista, nem psiquiatra, mas falando aí do nosso cérebro reptiliano, nossos impulsos, nossos desejos. Se a gente falar do inconsciente, nossos impulsos inconscientes, e aí quem quiser saber um pouquinho mais, tem um desenho animado que fala sobre isso, que é o Divertidamente, fica muito nítido o inconsciente, consciente, as memórias, enfim. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Diante de tudo isso que eu falei, e eu não vou fazer uma análise crítica do efeito Lúcifer, do experimento de Milgram, e nem muito menos da banalidade do mal, mas eu vou te perguntar uma coisa: se tivesse uma câmera 24 horas por dia na sua casa, na sua vida, o que essa câmera filmaria? O que essa câmera mostraria ao público em geral, às outras pessoas? Quem é você? O que você faz quando ninguém está vendo? Ou o que você permite falar, sentir e fazer quando você sabe que não tem ninguém te julgando? Esse também é você. Esse também é você. Não é só o que você mostra para a sociedade. Aqui eu estou exposta, por exemplo, na internet. Internet, a partir do momento que eu coloco alguma coisa, eu tenho que estar disposta a ouvir críticas, feedbacks positivos e críticas destrutivas, altamente destrutivas. Inclusive linchamento virtual que a gente está vendo agora, que acontece, que é uma realidade hoje, que é uma preocupação que há um tempo atrás, há uns anos atrás, não existia. Mas aí eu falo para vocês, a terapia se tornou mais do que necessária. Não dá mais para viver sem terapia, sem olhar para si próprio, não é mesmo?
Bom, se você gostou, curte, compartilha, comenta, fique à vontade, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, tá bom? Meu nome é Simone Manzoli. Muito obrigada por me ouvirem.